como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos também todos os que estão acompanhando essa santa celebração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pelos meios de comunicação da nossa paróquia do Divino Espírito Santo, da Arquidiocese de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Nós estamos vivendo a nível nacional a Semana da Família, iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, isto é, dos nossos pastores, sucessores dos apóstolos. Esta semana é apresentada para ser uma semana de intensa evangelização das famílias. Porque, evidentemente, a família é imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, abençoados e os seus frutos. E a família reflete aquilo que Deus é na sua essência, na sua interioridade. Comunhão de pessoas. A família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é a razão pela qual, quando Deus quer restabelecer a comunhão com o ser humano, Ele nasce em uma família. Ele quer salvar a humanidade através da família. Por isso nasce de Maria Virgem, fecundada pelo Espírito Santo, e o próprio Deus escolhe um homem que a Bíblia define como justo, José, que é posto como guarda da casa de Deus aqui nesse mundo. Nós sabemos qual é a definição que a sociologia dá acerca da família. Célula máter da sociedade. Biblicamente, nós podemos afirmar ou definir a família como pupila dos olhos de Deus. Quando a igreja dedica uma semana inteira de evangelização, de formação das famílias,
A igreja está mostrando que a família precisa ser resgatada e salvaguardada contra todos os contravalores que são veiculados nos meios de comunicação, e por ondas e mais ondas, modismos e mais modismos que atentam contra os valores da família. Nós conhecemos o lindo salmo sobre a bênção de Deus sobre a família. Salmo 127, onde o salmista canta, louva, bendiz a Deus pelo homem de fé, porque a sua esposa, diz o salmo, é como a videira fecunda no coração da sua casa. E os seus filhos são rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A mulher, conforme o plano de Deus, aqui cantada nesse Salmo 127, os filhos cantados conforme a vontade de Deus, rebentos de oliveira, você enverga, mas não quebra, e se descasca, depois renasce, para dizer da missão paterna, da missão materna, da missão do casal, da missão da família em relação aos seus filhos. Porque se hoje ele não está, ou ela, o seu filho ou sua filha, ao redor da sua mesa, trocando olhares contigo amanhã, ou com o casal amanhã, estará em colos indesejados, entre braços indesejados, na companhia de pessoas indesejadas. Queridos irmãos e irmãs, é por isso que a igreja lança a Semana Nacional da Família, para que nós possamos pensar, além do ano inteiro, de forma mais intensa, em uma semana, toda ela dedicada à luz da palavra de Deus, à família, conforme o plano de Deus. E nós sabemos que a igreja faz bem e não faz nada além da sua missão, que é anunciar este livro sagrado, chamado a Bíblia. E ela não existe para pregar outro livro, ela não existe para anunciar filosofia qualquer, ou ideologia vomitada por grupos que destoam de Jesus e estão na contramão de Jesus. A família, conforme o plano de Deus, sacramento é entre um homem e uma mulher. Os filhos rebentos de oliveira são a demonstração da família conforme o querer de Deus. Arda em quem arder, doa em quem doer. Podem querer até chamar de família a junção de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, mas não é família conforme o plano de Deus. Não é família conforme o destino de Deus. O respeito é preciso ter, mas não a concordância, a aceitação. E se querem empurrar isso goela abaixo nos cristãos, os cristãos não aceitam, porque a família, conforme a palavra de Deus, está aqui. Deus criou um homem, tira do homem a costela, Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, e da costela forma a mulher,
e os dois se unem em uma só carne e recebem a missão de crescer e multiplicar. Ponto e basta, e fica a dica. Isso não é tradicionalismo, isso não é homofobia, isso não é absolutamente falta de respeito. Isto é viver como filhos e filhas obedientes ao Pai eterno. Esta é a razão pela qual a igreja coloca como paradigma, como modelo, como exemplo para o mundo inteiro a família de Nazaré. Varão justo, José. Mulher toda de Deus, Maria, cheia de graça. E Jesus, o Filho por excelência. Modelo para que nós aprendamos a nos comportar como filhos do Pai eterno. A primeira leitura de hoje, tirada do livro de Josué, capítulo 3, apresenta os sacerdotes levando a arca da aliança. É um recipiente de madeira, a arca. A aliança é o que contém, o que está dentro da arca da aliança. É como um andor fechado de madeira com 4 hastes, como nós fazemos com o andor dos nossos santos, ou quando estamos também conduzindo o próprio Jesus. Daí nasce a procissão na Bíblia, a condução do sagrado pelos homens e mulheres de fé. Os sacerdotes conduzem a arca da aliança, contendo dentro dela as 2 tábuas da aliança realizada no Sinai, em Êxodo 19 e Êxodo 24, os 10 mandamentos. A carta magna do povo da antiga aliança, isto é, a constituição do povo de Israel. E a arca da aliança é sinal da presença de Deus entre os homens, sinal da presença de Deus aqui na terra. Os sacerdotes vão levando, cantando, glorificando a Deus, e diz que quando eles tocam com os pés o rio sagrado no qual Jesus foi batizado, o Jordão, as águas se abrem, para dizer que diante da presença de Deus, toda a criação vibra, toda a criação glorifica a Deus. O que nós cantamos no Salmo 113, que tens Jordão, porque tu foges, e tu, ó mar, porque recuas. O evangelho de hoje, meus irmãos, é de Mateus capítulo 18, e nós sabemos que Mateus, ele tem uma preocupação muito grande com a vida comunitária. A igreja, a família é uma vida comunitária, é uma igreja doméstica, onde se deve fazer o exercício do atributo mais saliente de Deus, isto é, da qualidade mais importante em Deus, que é a compaixão. É preciso desenvolver isso, vivenciar isso na vida familiar. E aqui quem pergunta sobre a experiência do perdão é o coordenador da Igreja Nascente, o primeiro Papa Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Isto é, a pergunta já traz atrás de si o desejo de Pedro de limitar a experiência do perdão. Padre Zezinho, em uma das suas músicas, esse grande compositor, diz que se eu não perdoar, eu me enveneno, porque o veneno é o vômito de Satanás no coração do ser humano. O primeiro prejudicado é quem não perdoa. E Pedro quer colocar limite, dizendo assim, até 7 vezes, apelando para um número que tem um simbolismo muito grande na Bíblia, o 7, que quer dizer plenitude. Inclusive São João, quando fala dos 7 milagres de Jesus na Bíblia, ele tem a intenção de apresentar Jesus como plenitude da graça de Deus para o coração humano. E aí Pedro diz assim, 7 vezes está bom, Senhor? Se alguém me magoar. A experiência de vida familiar é uma experiência onde tem acertos e desencontros. Isso é normal, porque não é uma comunidade de anjos. É um encontro entre um homem, uma mulher e os seus filhos. O exercício da compaixão se faz necessário
para que de fato Deus possa derramar as suas bênçãos, a sua misericórdia, as suas graças sobre a família. E aí Jesus diz assim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A intenção de Jesus é dizer infinitamente, porque enquanto estivermos com os pés nesse solo, nós precisamos fazer o exercício do perdão. E é sempre vitorioso quem não traz para dentro, quem não armazena no coração a falta de perdão. Por isso muita azedume por aí, por isso muitas pessoas azedas, amargas, tristes, por isso que muita doença de coração, parada, e tudo mais, a gente traz para dentro, fica remoendo a falta de perdão. Aí Jesus conta essa parábola, diz um rei chamou os seus empregados para fazer um acerto de conta, porque todos nós haveremos de fazer um acerto de conta com o nosso Pai, uma vez que não estamos aqui por acaso. Quem é esse rei? É Deus. Quem são os empregados? Somos nós. A nossa dívida com Deus é tão grande que você pode vender aquilo que de mais precioso você tem, a sua própria vida, a sua esposa, que entra em evidência a família mais uma vez, vender os seus filhos, que são preciosidades, e vender tudo o que você tem de melhor para quitar a sua dívida com Deus não é suficiente. Mas ao pedido nosso de perdão, ao pedido nosso de compreensão, ao pedido nosso de compaixão, o rei se comove. Oséias capítulo 11, versículo 1, diz que o Senhor se comove de compaixão nas suas entranhas por nós. Mas a relação dos céus, a relação de Deus, a relação de amor, é uma via de mão dupla. Por isso que Jesus no Pai Nosso diz assim, perdoai as nossas ofensas, ó Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando a gente pede perdão a Deus, mas obstrui a via de exercitar a misericórdia com o irmão, o perdão de Deus volta para ele. Porque se existe uma coisa que não está em Deus, é o egoísmo. Aí ele pede, dá-me um prazo. E aí Deus vai além daquilo que ele pediu. Não dá o prazo, mas cancela toda a sua dívida. Para mostrar da grandiosidade da misericórdia de Deus. Nós pedimos uma coisa e ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos e estamos precisando. E quando nós não recebemos, é porque aquilo que nós pedimos não vai servir para a nossa felicidade, para a nossa santificação e para a nossa salvação. Aí não adianta ficar indignado com raiva de Deus porque você pediu e não recebeu. Porque o Pai não dá nada que seja para a sua ruína. E Jesus diz assim, se nós que somos maus, isto é, pecadores, os pais da terra, digo. Se um filho pede um peixe, não vai lhe dar uma serpente. Se lhe pedir um ovo, não vai lhe dar um escorpião. Muito mais o Pai nosso que está nos céus. E aí Deus perdoa quando sai dali, aquele escravo encontra um seu semelhante, que também é escravo, que também é servo. E o mesmo pedido que ele fez ao Pai é o pedido que o servo faz a ele, que o seu semelhante faz a ele. E ele, pelo contrário, não perdoa e espanca ainda, faz mal ao seu semelhante. Eu digo sempre, desculpe se tiver alguém aqui. É muito difícil a agiota ir para o céu. Me desculpe. Muito difícil. É muito difícil quem compactua com as instituições financeiras que expoliam, que exploram as pessoas. Porque as instituições financeiras, os bancos, eles têm cofre, não têm coração. E quem viu o comportamento daquele que foi perdoado pelo rei, o comportamento que ele teve com o seu semelhante, ficou indignado. Porque ele foi perdoado, amorosamente foi cancelada a sua dívida,
mas ele não teve o mesmo procedimento com seu semelhante. E como é que Jesus chama esse tipo de gente? Servo perverso. Quer dizer, se eu não perdoo, eu me perverto. Alguém que tem dificuldade de perdoar, que vai acumulando falta de perdão, raiva, desejo de vingança no coração, vai se pervertendo. Perverter-se é o oposto de salvar-se. É por isso que os companheiros denunciaram ele ao rei, e o rei chamou os outros empregados e mandou torturar. O que é isso? Ausência de Deus. O inferno, a definição de inferno é a absoluta ausência de Deus. Céu significa absoluta presença de Deus. O inferno é uma tortura eterna sobre aqueles que nesse mundo se perverteram. O céu é a felicidade eterna na vida daqueles que fizeram o exercício da compaixão. Quero lembrar aos casais aqui presentes e a todos que estão acompanhando em mais um dia da Semana Nacional da Família, que esse evangelho aqui apresenta família. A nossa dívida com Deus é grande, mas Ele tem compaixão por todos nós. Por isso, a família é o solo sagrado para o exercício da compaixão. Porque, termino mais uma vez com o Padre Zezinho, quem tem compaixão experimenta a luz de Deus. Quem não perdoa se perverte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar a Deus em nome de Jesus.